parabenizar os organizadores desse evento, compartilhar com todas as representantes de entidades, autoridades civis, jovens, estudantes, professores dessa universidade e todas as personalidades públicas que estão presentes nesta sessão. Eu queria dizer que eu quero compartilhar esse momento, novamente um momento histórico, da consciência pela defesa dos direitos, pelo avanço da sociedade democrática do Brasil. Eu fico muito feliz, em particular, secundando as palavras do professor Casalari, e este evento ocorre nesse Salão Nobre, nesta casa, que tem uma longa tradição de luta pela defesa dos direitos, desde sua criação, e eu acho que isso é uma reafirmação de que este se trata, uma vez mais, um movimento exatamente traduado disso. Eu vou falar brevemente e vou, de certa forma, argumentar, porque já está argumentado de um ângulo um pouco diferente. Né? Eu sou professor da universidade, pesquisador, e tive a oportunidade, alguns anos atrás, de realizar um estudo a respeito do tratamento desigual da justiça para réus brancos e negros que são cometidos no crime. Suspeita-se aqui no Brasil de que a justiça seja mais rigorosa ou as sentenças se inclinem mais para a condenação no caso de réus negros comparativamente a réus brancos. Eu tive a oportunidade de realizar um trabalho de pesquisa junto com o Instituto Eledete, da Mulher Negra, e o trabalho pudemos constatar, de fato, que a justiça era mais, vamos dizer assim, proporcionalmente havia maior número de réus negros condenados pelo mesmo crime comparativamente aos brancos. Uma das possíveis razões dessa diferença de tratamento tinha a ver com a natureza da assistência judiciária. Réus que dependiam da assistência proporcionada pelo Estado tendiam mais a ser condenados. Réus que dependiam mais da assistência particular, constituída pelo próprio réu, tendiam, em geral, a sentença se inclinava proporcionalmente mais no sentido da absolvição. Você vai discutir a qualidade do serviço, porque não é o caso. Não se trata de dizer que um é, do ponto de vista jurídico, melhor que o outro. Acho que não é o caso disso e nem está essa discussão. Mas fiquei muito claro naquele momento que uma sociedade democrática não pode prescindir do serviço de assistência judiciária que seja competente, sólido e confiável pelos cidadãos. Eu estou querendo dizer com isso que uma sociedade democrática é aquela sociedade que não só reconhece suas diferenças de raça, de gênero, de classe, de geração, mas que converte essas diferenças na dinamização, no enriquecimento da vida democrática. E aí o papel do direito é fundamental. O direito tem o papel de reequilibrar as diferenças, de estabelecer o princípio de equidade, estabelecer um intercâmbio das diferenças. E, portanto, eu queria aqui dizer que eu acho que a Defensoria Pública, embora concorde que ela não seja a solução para todos os problemas de injustiça e desigualdade, mas ela é necessariamente um passo para consolidar a nossa expectativa de consolidação da democracia nessa sociedade, o respeito às diferenças, o respeito à universalidade, o acesso à cidadania e, sobretudo, a consolidação de mecanismos democráticos baseados na lei universal de resolução dos conflitos. Eu quero então dizer que eu me sinto extremamente orgulhoso de poder compartilhar essa experiência e espero que a gente possa, cada um no seu papel, cada um no seu lugar, contribuir para a formação dessa vontade política e para a realização dessa vontade política. Obrigado por convite. Antes de continuar, gostaria de ler mais algumas entidades que fazem presente aqui nesse dia. E, além disso, pedir a todos os palestrantes que, por gentileza, devido à importância do tema, eu sei que existe muito a ser dito, no entanto, tem também muitas pessoas que gostariam de defender isso, e, portanto, a brevidade é sempre importante desculpe. Enfim, anunciando mais algumas autoridades que fazem presentes ou que mandam representantes.
Deputado Carlos Sampaio, manda-se representante. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, manda-se representante. O Movimento Nacional dos Direitos Humanos, manda-se representante também, assim como o Movimento Ministério Público e Democrático. Gostaria de passar agora a palavra ao Defensor Público-Geral do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Bustamante. Na pessoa do presidente Centro-Oeste, Vitor Maximiano, cumprimento a todos os presentes e a nossa presidente do Grêmio Academia. Eu quero dizer que eu vim do Rio de Janeiro para aplaudir essa iniciativa da Sociedade de São Paulo e testemunhar. Já compareci a muitas solenidades, mas essa foi uma das mais bonitas que eu assisti na minha vida. E eu estou aqui hoje muito feliz. Gostaria de parabenizar a todos, aos líderes religiosos que vieram aqui, engrandecer esse movimento, ao nosso centro acadêmico, aos professores que compuseram a mesa, aos parlamentares, aos defensores públicos, aos operadores de direito, à sociedade civil organizada, porque nesse momento o Estado de São Paulo vai cumprir o mandamento constitucional e vai criar a sua defensoria pública nos moldes da Carta Cidadã de 1988 e nos moldes da Lei Complementar número 80 de 1994, que é o Estatuto da Defensoria Pública do Brasil. Muitos estados, eu ouvi uma nobre palestrante falando que só 6 estados têm defensoria, não é verdade? 5 estados não têm defensoria na federação. Eu sou hoje o presidente do Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais. 5 estados não têm defensoria pública estruturados na federação. E o estado de São Paulo é um deles. Então hoje nós estamos aqui testemunhando que o Estado de São Paulo vai criar a sua defensoria pública com autonomia, com independência, com eleição do seu chefe institucional e com certeza isso vai fazer que todos aqueles excluídos que a revista Veja disse que dentre miseráveis e paupérrimos fazem um montante de 53 milhões, mais a classe média empobrecida vão ter acesso à justiça no Estado de São Paulo. Com todo o brilho dos procuradores do Estado, com todo o brilho dos advogados credenciados que atuam no interior, fazendo as vezes os defensores públicos. Isto não é suficiente. É preciso que o Estado de São Paulo, sim, crie a sua defensoria pública, nos moldes das defensorias públicas mais modernas existentes. Dentre elas, eu posso citar do meu estado do Rio de Janeiro. Mas os fluminenses estarão aqui. Estou aqui eu e o presidente da Associação dos Defensores Públicos do meu estado, do estado do Rio de Janeiro, doutor André Machado de Castro. E viemos aqui, os fluminenses, para aplaudir os paulistas nessa iniciativa. E quando a lei for sancionada e vai ser financiada pelo Fundo de Assistência Judiciária que o ex-ministro José Carlos Dias disse que criou, e que no ano passado nós tínhamos nesse fundo cerca de 180 milhões, esse dinheiro vai financiar provavelmente a melhor defensoria pública do país. E nós, fluminenses, todos os brasileiros, estaremos aqui a aplaudir a sociedade civil brasileira, a sociedade civil paulista, nessa iniciativa que muito vai promover a inserção social dos nossos excluídos. Parabéns a todos nós, parabéns ao povo paulista. Muito obrigado. Como diversas defensorias estavam presentes, gostaríamos de agradecer a presença de Nancy Gomes de Carvalho, Defensoria Pública Geral, Ariosvaldo de Góes Costa, Defensor Público da União, André Luiz Machado de Castro, Defensor Público do Rio de Janeiro, Ladislau Conchato, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Rio Grande do Sul, Josiane Proeste, chefe da Defensoria do Paraná, Isabel Cristina Raposo e Silva, Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, Ângelo Roubalinho, presidente da Associação dos Defensores Públicos do Mato Grosso
chefe do gabinete da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Eliane Barreiro, também do Rio de Janeiro, Fátima Berta, também da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E ainda anunciar que, representando a deputada Célia Leão, recebemos o doutor José Roberto Casa. Além disso, gostaríamos de comunicar que recebemos o fax do doutor ministro Marco Aurélio, o qual gostaria de ler agora. Prezado doutor Vitor André Lima Simiano, entusiasta que estou, desde a primeira hora, do papel essencial da Defensoria Pública na realização da justiça, consagrado na Constituição Federal, recebi com imensa alegria a notícia da atuação do movimento pela Defensoria Pública, voltado à criação e instalação daquele órgão do Estado de São Paulo. Passados mais de 13 anos da promulgação da Carta de 1988, a circunstância que a assistência jurídica e judiciária aos mais necessitados em tão destacada unidade da Federação continua sendo prestada pela Procuradoria do Estado, resulta inegavelmente na inobservância do que estabelecido na lei maior. A inconstitucionalidade dita progressiva consumou-se, como declarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário número 125.328. Este interregno havido a vigência da atual Constituição Federal revela-se, sob todos os ângulos, suficiente à estruturação da Defensoria Pública no Estado de São Paulo. Em consequência, urge que providências sejam efetivamente tomadas para o surgimento dessa indispensável instituição, que propiciará a assistência jurídica aos que dela dependem, inexcusável dever estatal, cumprindo-se, assim, também em São Paulo, um dos mais importantes mandamentos da Constituição Federal concernente ao fornecimento da democracia brasileira. Ministro Marco Aurélio, presidente do Supremo Tribunal Federal. Brasília, 19 de junho de 2002. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Dr. Roberto Freitas, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Excelentíssima senhora presidente do Centro Acadêmico, a pessoa de quem eu peço venho para homenagear todos os integrantes dessa mesa, e lembrando a nossa grande poetisa chilena, Violeta Parra, a expressão me gustam los estudiantes, e com isso saudar todos os colegas seus acadêmicos dessa gloriosa faculdade, bem como os demais, Mackenzie, da PUC, que também integra esse movimento. Eu trago a saudação dos defensores públicos brasileiros e a homenagem a todos que aqui estão nessa noite histórica. Comigo estão o defensor do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro e de todos os lugares. Um reconhecimento a essa noite. O IBGE traz os números oficiais do último censo: 50 milhões de pessoas vivem na linha da pobreza, 20 milhões na linha da indigência. Somados esses dois números, nós temos a cifra de 70 milhões de pessoas entre pobres e miseráveis. Nenhum Estado, nenhuma nação pode conviver com esse número de pessoas nessas condições sem ter uma política pública voltada a isso. Para que se tenha uma ideia da dimensão desse número, ainda que nós reduzíssemos para 53 milhões da revista Veja, toda a nação argentina conta com 36 milhões de pessoas. Nós temos mais pobres e miseráveis que todo o contingente da Argentina como um todo. E não há como se conceber que o Estado brasileiro não tenha uma política pública efetiva. Essa política pública, na vertente judiciária, foi a que já estabeleceu. O mandamento e a Constituição é uma defensoria pública, nos moldes que ela prescreve, com independência, com altivez, com todos os instrumentais necessários à produção de uma assistência jurídica eficiente e eficaz. Fora disso, nós não teremos outras condições.
eu homenageio a palavra do excelentíssimo ministro da Justiça, José Carlos Dias, quando declarava que o problema de defensoria era anterior à própria noção de justiça, que era o problema de consciência cidadã. No Estado brasileiro, não vai aqui nenhum assessor do senhor ministro da Justiça que estava presente, podemos dar o depoimento de testemunho pessoal do compromisso deles nas causas dos empobrecidos, mas esses 70 milhões de empobrecidos desse país são destinados ao cárcere. O cárcere brasileiro é um grande abrigo dessa população. E por falarmos em política pública, como é tratado o encarcerado brasileiro? O Estado se demite da sua função e coloca uma ação maior da cidadania, do Estado brasileiro, mundial. Nós confinamos os presos, deixamos todos os seus destinos à mercê de espasmos de solidariedade. Eventualmente, algumas pessoas de boa vontade se juntam para tentar resolver. É a falência da ação do Estado, é a omissão, que, mais que uma omissão, é uma economia no Estado que arrecada tanto com essa fúria tributária do Estado brasileiro. É esse compromisso com a cidadania que faz com que nós tenhamos a causa da defensoria como uma causa pública. Essa causa, várias entidades da sociedade civil, do mundo religioso e do próprio Estado, isso aqui agora quero prestar homenagem ao senhor Procurador-Geral do Estado, que aqui representado o Estado de São Paulo, estão conjugadas dizendo que temos que fazer uma defensoria de São Paulo. E estamos aqui nessa noite do lado de São Francisco. E sem romper o ecumenismo, eu me recordo agora que São Francisco era o irmão dos povos e trouxe no seu corpo, incorporou as chagas daquele a quem ele seguia. E aquele a quem ele seguia, o Cristo nos disse que as prostitutas nos precederiam no reino do céu. É a frase mais homenageada de todos esses estudantes e perdida entre as entidades que reclamam a defensoria pública, como que a cobrada de todos nós, um bem sem nenhuma tergiversação, está a associação do projeto do Estado de Corrupção na letra do princípio das entidades. Este compromisso, que elas cobram, nós não podemos arredar. É a nossa dignidade, é a nossa honra e é a vida deles que está em nossas mãos. Muito obrigado. Vamos anunciar agora mais algumas das entidades que mandaram representantes: o Instituto Brasileiro da Advocacia Pública, o Conselho Regional do Serviço Social do Estado de São Paulo, o Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP, o Grupo Tortura Nunca Mais, o Diretório Acadêmico João Mendes Júnior, Faculdade Mackenzie, Departamento Jurídico 11 de Agosto, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Pastoral da Saúde da Igreja de São Francisco, a Ordem Terceira de São Francisco, a Igreja Evangélica da Confissão Luterana no Brasil e o Recicli. E também agradecer àquela parcela da comunidade, dos movimentos sociais, que destinam imensa força a esse movimento. Dentre eles, Fazem Brasil, Agentes da Pastoral Negro, Federação